Vamos agora aos direitos e deveres individuais coletivos. Vamos a uns exercícios bem interessantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No sistema protetivo dos direitos fundamentais, as garantias apresentam o caráter instrumental de máxima importância para a operacionalização desses direitos. Ele aqui nesse enunciado, que é apenas um enunciado, então você não tem que julgar, tem que apenas ler, mas já traz uma lição. Ele traz a definição de direito e garantia. Direitos são bens reconhecidos em benefício da pessoa. Garantias são instrumentos de realização desses direitos. Exemplo, direito, liberdade de locomoção. Garantia, habeas corpus. Direito, liberdade de locomoção. Sem a garantia habeas corpus, de nada adianta, porque você teria um direito sem um instrumento de realização. É como se alguém te desse um prêmio e você não tivesse como chegar a ele. Então, se você não tem como chegar a ele, você não tem um prêmio. Se você não tem a garantia habeas corpus, você não tem como brigar pelo seu direito. Isso aqui é apenas uma definição, mas que pode servir para outras questões. Previsto na Constituição Federal de 88, de maneira não sistemática, os direitos e as garantias fundamentais são expostos como um rol contínuo, cabendo à doutrina e à jurisprudência fazerem a diferenciação entre eles. Ok, tudo certo, tudo bonitinho. Acerca das garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A garantia de substituição processual conferida às associações não as legitima para defender coletivamente, nessa espécie, o direito à honra de seus associados, em face da característica de direito personalíssimo daquele atributo. Certíssimo. O direito à honra, meus amigos e minhas amigas, é um conceito meu. Como é que uma associação me substituindo vai lutar pelo meu direito à honra se essa definição é minha? O direito à honra é algo que só se define dentro do contexto íntimo de cada um. Então, a associação não tem como me substituir. Ele pode sim me substituir em danos materiais, mas em danos morais não. Então, aqui está certíssima a afirmação. Nessa espécie, o direito à honra de seus associados em face da característica de direito personalíssimo daquele atributo. Perfeito. Não legitima, olha aqui, não legitima. B. O direito adquirido é entendido pelo Supremo Tribunal Federal como uma garantia infraconstitucional. Aqui nós já falamos em comentários anteriores, mas vamos aqui frisar. O direito adquirido para o Supremo Tribunal Federal é um direito de matriz legal. Ele, inclusive, diz, olha, esse direito adquirido é algo que deve ser lido à luz das regras infraconstitucionais. Esse direito adquirido, inclusive, ele não tem sustentação frente às emendas. O seu direito adquirido, segundo o Supremo Tribunal Federal, pode sim ser retirado por emenda à Constituição. E disse isso, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra a taxação dos inativos. Os inativos disseram que o seu direito adquirido não poderia ser atingido pela emenda constitucional número 19, que aquela emenda constitucional da época veio a fazer o quê? Veio a dizer, olha, a partir de amanhã você vai ter que pagar previdência sobre, contribuição previdenciária sobre os seus proventos. Ele disse, não posso, porque eu já tenho o direito adquirido a não pagar. O Supremo falou, não, o direito adquirido pode sim ser atingido pelas emendas, porque o direito adquirido só não pode ser atingido pela lei. O que é que fala o inciso 36 da Constituição sobre o direito adquirido? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei, não a emenda. Percebeu? Então vamos voltar aqui. O direito adquirido é entendido pelo Supremo Tribunal Federal como uma garantia infraconstitucional. Sim, lei, lá no inciso 36 fala em lei. Afastando, pois, do exame da excelsa corte, eventualmente afronta a sua existência, ao menos em sede de controle incidental de constitucionalidade. Está tudo certinho, meus amigos, minhas amigas, salvo o final. Tudo certinho, salvo o final. O quê? Controle incidental. O entendimento é de que eu não posso fazer essa análise do direito adquirido frente
é a Constituição pela via abstrata, mas pela via incidental eu posso sim fazer essa análise. Não pela via abstrata, que é o controle feito pelas ADIs, pelas ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a letra B, né, isso está errada porque falou que não posso fazer, pelo menos esse controle, não posso fazer pela via incidental. Errado porque eu posso. A vedação ao acesso de revisão dos julgados, tanto administrativo quanto judiciais, por outro colegiado funcionalmente superior, afronta um princípio do duplo grau de jurisdição expressamente disposto na Constituição Federal de 88. Vamos lá. Princípio do duplo grau de jurisdição expressamente previsto na Constituição. Aqui tem dois erros numa só expressão. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal, aliás, vou até pela ordem inversa. Primeiro que a Constituição não fala expressamente do princípio do duplo grau de jurisdição, o que já é um erro. Segundo, que o Supremo sim reconhece o princípio do duplo grau de jurisdição como um princípio, mas não de natureza constitucional. Ele diz, o princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio de natureza infraconstitucional. Certo? Então, errado. A duração razoável do processo é garantia fundamental expressa no texto da Constituição vigente, sim, no inciso 78 do artigo 5º. Todavia, em face da indeterminação do conceito, a jurisprudência dos tribunais superiores não admite que seja concedida a ordem judicial a fim de se declarar a abusividade do tempo de tramitação processual, senão a condenação do Estado por eventuais prejuízos demonstráveis pela parte lesada, sofridos em virtude dessa mora. Errado, porque os tribunais superiores não têm essa jurisprudência. Ok? Está dizendo que, em face da indeterminação, a jurisprudência dos tribunais superiores, isso não tem como aferir essa violação à garantia constitucional de um processo com duração razoável. Os tribunais superiores, muito menos supremos, jamais, principalmente o Supremo, jamais falou isso. Jamais falou que eu não possa propor uma ação para buscar indenização contra o Estado por ter um processo de duração desarrazoada. É certo que esse conceito é meio complexo, realmente é meio indeterminado, mas daí afirmar que eu não possa, provando a demora excessiva e provando o dano, nada impede que eu busque uma indenização. Isso é admitido pela ampla doutrina. Então, voltando aqui, errado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera constitucionais em prol dos interesses, do interesse público, medida legislativa que proíba a concessão de liminares ou exigência de caução, não se vedando assim o acesso ao Poder Judiciário, senão a impossibilidade de qualquer magistrado deferir medidas que afrontem as vedações referidas. Está dizendo que os magistrados não podem deferir medidas que afronte essa proibição. Vejam, a questão aqui é simples, a assertiva é simples, mas ele escreveu de uma forma complicada. A jurisprudência do Supremo considera constitucionais em prol do interesse público medida legislativa que proíba a concessão de liminares ou exigência de caução. Errado, que ele diz o contrário, tá ok? Não se vedando, não se proibindo assim o acesso ao judiciário, senão a impossibilidade de qualquer magistrado deferir medidas que afrontem a vedação deferida. Já tivemos diversas medidas legislativas proibindo a concessão de liminares sem caução, tá ok? Ou seja, que você, para conseguir uma liminar, terá que ter uma caução, uma garantia para poder obter essa liminar, uma garantia financeira. O Supremo diz que é inconstitucional. Por quê? Porque quando você trouxesse essa exigência de só obter uma liminar se você fizesse um depósito judicial, você estaria eliminando aquele que não tem dinheiro de ter acesso ao seu direito. Então imagina você, a lei diz que você
só pode obter uma liminar em determinada situação se você fizer uma caução em dinheiro. E você não tem o dinheiro. Você tem um direito. O seu direito está certo. Mas você só pode lançar mão desse direito, só pode ser deferido a liminar se você depositar o dinheiro. Então não vai ser deferido a liminar, por quê? Porque você não tem o direito? Não, porque você não tem o dinheiro. Claro que isso está errado. Ok? Vamos à próxima. Então, gabarito letra A de água. Direitos e as garantias fundamentais constituem a base de um Estado de direito. É isso? São eles inalienáveis e imprescindíveis à própria condição humana. Vejam, os direitos fundamentais eles são inalienáveis, eles são irrenunciáveis, eles são históricos, são características típicas dos direitos fundamentais. São eles inalienáveis e imprescindíveis à própria condição humana, devendo respeitá-los não só o Estado, mas também particulares. Ok. Aqui a chamada, quando o Estado tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais, nós falamos de uma relação vertical, ou seja, o cidadão, como está numa posição inferior ao Estado, disse que nós temos uma relação vertical. Nessa relação vertical também tem que ser respeitados os direitos fundamentais, assim como também nas relações horizontais, ou seja, entre o cidadão e o outro cidadão, ou seja, entre particulares. Nós estamos em pé de igualdade, também tem que ser respeitado o direito fundamental. Como legitimados ativos, também é amplo o rol dos seus beneficiários. Além das pessoas físicas nacionais, também o são as pessoas jurídicas e, no que couber, mesmo os estrangeiros, ou seja, os não nacionais. Meus amigos e minhas amigas, olha o que diz o artigo 5º já no seu caput. Diz, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí começa o rol de 78 incisos. Brasileiros e estrangeiros, quem são eles? São pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ok? Mas ele diz, o texto constitucional, brasileiros e estrangeiros residentes. E os não residentes estariam excluídos da proteção constitucional do artigo 5º? A melhor interpretação constitucional é de que não, eles também estão protegidos. Os brasileiros e os estrangeiros residentes ou não residentes. Porque se eu não incluir os não residentes, nós teríamos a seguinte aberração. Um assalto. Você, brasileiro, o senhor não pode me assaltar porque eu sou um brasileiro e a Constituição no artigo 5º, caput, diz que é protegido o direito de propriedade aos brasileiros. Aí o ladrão, ok, protege você, você não vou assaltar. Vai para o outro. Você é brasileiro? Não, sou estrangeiro. Muito bem. De onde? Eu sou alemão. Muito bem, então assalto. Não pode, porque a Constituição diz que brasileiros e estrangeiros residentes, e eu sou residente no Brasil, portanto, tenho o direito de propriedade preservado. Muito bem, realmente eu não posso assaltá-lo, porque o artigo 5º caput não deixa. Você quem é? Sou argentino. Sou argentino e não sou residente no Brasil. Ah, então você eu posso assaltar. Aliás, você eu posso matar. Aliás, você eu posso torturar. Não pode. Porque, antes de tudo, o Brasil, lá no artigo 1º da Constituição, diz que é um dos seus fundamentos o que é a dignidade da pessoa humana. E apesar de eu ser argentino, eu sou uma pessoa e sou humano. Portanto, tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. E é um super princípio de natureza acima da Constituição, inclusive, diz alguém. E também diz, no artigo 3º, são objetivos da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de raça, sexo, idade, cor ou qualquer espécie de discriminação. Está vendo como a Constituição me protege? Ah, quer dizer que eu não vou poder assaltar um estrangeiro não residente? Não. Não vou poder matar à vontade? Não. Exatamente essa a ideia. Apesar da Constituição expressamente não falar no estrangeiro não residente, a ele também se aplicam os direitos fundamentais. Vamos então às assertivas, daqui da questão de número 2. É 2 essa questão? Deixa eu ver. 2, exatamente. Não tendo os direitos fundamentais caráter absoluto, até aí está certíssima. Pode o Estado, em face da limitação ao direito de expressão e da prerrogativa de fiscalização das concessões públicas, desde que sob a forma legislativa determinar cortes nas programações televisivas que atentem notoriamente contra o interesse da infância e da juventude? Cortes não, pode até multar, pode até tomar providências,
Tanto que são classificações indicativas de horário e de idade, ok? Então, errado é a liberdade de expressão aqui se manifestando. B. Em face da indisponibilidade dos direitos fundamentais, que é verdade, é indisponível, não é possível particular, por exemplo, da entrevista pública acerca de dados de sua intimidade para divulgação pública. Errado, ele pode dar entrevista sobre o que ele quiser. A inviolabilidade do domicílio é um conceito amplo. Ok, certo. Não se limita aos lugares de habitação coletiva ou temporária, abrange até mesmo um barco, certo? Ou mesmo um quarto de motel, certo? Não contempla somente locais em que é franqueado acesso ao público em geral, como em geral. Então vejam só, desculpa, como em um restaurante. Não contempla somente locais em que é franqueado acesso ao público. Vamos aqui fazer algumas considerações. O artigo 5º, inciso 11 da nossa querida Constituição, trata da proteção da casa. Acompanha comigo aqui. Casa. Casa. O que é que diz no inciso 11? A casa é o asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro, isso, e durante o dia por ordem judicial. Aqui, a qualquer hora. Aqui, somente durante o dia. Ok, meus amigos, minhas amigas? Bem, então eu posso ingressar na sua casa a qualquer hora quando você me consente, ou mesmo contra o seu consentimento, em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou por ordem judicial, aí somente durante o dia. E mesmo esse somente durante o dia, o Supremo Tribunal Federal já considerou que isso não tem caráter absoluto. E já permitiu que, por ordem judicial, por exemplo, se ingressasse em um local definido como casa, que foi um escritório de advocacia. E aí vem a minha segunda indagação. O que é casa? É no sentido amplo ou restrito? Como a questão que nós já estamos analisando diz, e está certa nesse ponto, é no sentido amplo. No sentido amplo significa o quê? Significa tudo que a questão colocou. Não é isso? O quarto de motel, a sua casa no sentido tradicional. Agora, não é casa para efeito de proteção constitucional aquela área franqueada ao público em geral. Como por exemplo, aquele consultório médico em que todo mundo chega, as portas estão abertas e aí é franqueado ao público, logo sim, desconsiderado como casa. Agora, se esse mesmo consultório médico, para você entrar, você tem que se identificar, então só entra quem eles deixam. Logo, aí, mesmo naquela área de acesso aos clientes que estão esperando, como para acessar aquela área é necessário se identificar, então aquilo também é casa para efeitos de proteção constitucional. Agora, se for um lugar em que você chega, abre a porta e entra sem qualquer restrição, aquele hall ali de recepção não deve ser considerado como casa, por quê? Porque é franqueado ao público. Então, a assertiva diz, somente locais em que é franqueado acesso ao público em geral, como restaurante. Então, essa é a única exceção. Certíssima a assertiva C de casa, C de cerveja, C de cachaça. Decorrente da amplitude do direito fundamental, a necessária licitude nos processos judiciais ou administrativos, a simples existência de qualquer prova ilícita nos autos é suficiente para anular o procedimento. Acompanhe comigo. A Constituição especifica de forma clara e taxativa que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. E isso é uma verdade. Se a prova é ilícita, não se admite no processo. Agora, a afirmação aqui vai além. A afirmação aqui diz: a prova ilícita inviabiliza o processo. Não. A prova ilícita não será admitida no processo, mas não inviabiliza o processo. O que você quer dizer com isso, professor Célio? Quero dizer exatamente o seguinte. Olha só. Eu tenho um processo. Nesse processo eu tenho prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Digamos que a prova 1 é ilícita, a prova 2 é ilícita, a prova 3 é ilícita, a prova 4 é lícita. Se essa prova 4 é lícita
O processo pode se desenvolver? Pode. Apenas não será considerada nenhuma dessas provas ilícitas. Ou então, digamos que naquele processo ele esteja em andamento e só tenha uma prova e ela é ilícita. Ok, essa prova será desentranhada do processo, será arrancada do processo e o processo prossegue em busca de novas provas. Olha onde está o equívoco aqui. Decorrente da amplitude do direito fundamental necessária licitude nos processos judiciais ou administrativos, a simples existência de qualquer prova ilícita nos autos é suficiente para anular o procedimento. Não. A existência nos autos não vai prejudicar o processo. Aquela prova não pode ser utilizada, mas não vai prejudicar o processo. Então, aqui é errado, claro. O direito fundamental à reunião e seja necessário aviso prévio à administração pública. Ok. Está lá na Constituição. Todavia, não encontra a possibilidade de vetá-lo, senão garantir o devido aparato para a segurança dos manifestantes, bem como da sociedade que circunde o ato público. Isso aqui é muito interessante, eu falo isso direto nas minhas aulas teóricas. A Constituição diz que eu não posso exigir prévia autorização, mas tenho que exigir prévio aviso. Então, eu tenho que pré-avisar, mas não preciso de uma pré-autorização. Mas esse pré-aviso é para quê? Para que não se frustre outra reunião anteriormente designada para o mesmo local e hora. E, claro, no contexto de que os direitos fundamentais não são absolutos, se já há outra reunião anteriormente marcada para aquele mesmo local, eu não posso autorizar a mesma para o mesmo local uma segunda reunião. Porque, pelo motivo óbvio, se eu permitisse isso, eu estaria inviabilizando as duas reuniões. Estaria frustrando, principalmente, o direito do que primeiro reservou o local. Dentro desse contexto, aplica-se o princípio da anterioridade. Aquele que primeiro marcou a reunião é que tem direito, por isso que eu preciso pré-avisar. O pré-aviso é exatamente para não permitir que uma segunda reunião seja designada para o mesmo local. Imagina dois grupos opostos marcando para o mesmo local e se eu não pudesse negar. Eu posso sim negar. Por quê? Porque o princípio geral é de que os direitos fundamentais não são absolutos. Olha o que diz. O direito fundamental da reunião seja necessário aviso prévio à administração. Corretíssimo. Que todavia não encontra a possibilidade de vetá-lo. Errado, porque pode vetar. Se não garantir o devido aparato para a segurança dos manifestantes, bem como da sociedade que circunde o ato público. É certo que toda e qualquer reunião tem que ter essa segurança, mas se já há uma reunião marcada, eu posso vetá-lo e dar a você o direito de escolher outra data que não tenha nenhuma reunião anteriormente designada. Então, gabarito, já falamos lá atrás, letra C de cachaça. 3, questão número 3. A teoria dos direitos fundamentais leva ao estudo daqueles de natureza indisponível por parte dos cidadãos, na medida de sua titularidade pela comunidade como um todo, como a essência mínima de caracterização da própria definição de sociedade humana. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinala a assertiva correta. A. Por caracterizar a espécie altamente diferenciada de direitos, impondo inclusive limitações ao poder constituinte derivado, é verdade. O poder constituinte derivado, ou seja, as emendas à Constituição não podem abolir os direitos e deveres, os direitos e garantias individuais. É assente na jurisprudência do Supremo que, como exceção, são, assim, devem ser tratados restringindo-se às espécies previstas no artigo 5º, o conhecido artigo da cidadania. Errado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que os direitos fundamentais são exceção. E como tal, só são aqueles que estão previstos na Constituição. Errado. Os direitos fundamentais relacionados no artigo 5º não são só aqueles do artigo 5º. E há regra expressa nesse sentido no artigo 5º, parágrafo 1º, que diz: os direitos previstos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de seus princípios e dos tratados que ele vier a fazer parte. Portanto, é um rol exemplificativo e não um rol exaustivo. Errado a letra A. B. Na evolução das conhecidas dimensões dos direitos fundamentais, só fazendo rápida referência.
Norberto Bobbio sustenta a tese das dimensões ou gerações de direito. Paulo Bonavides, brasileiro, ele prefere a expressão dimensões, que vai mais do que geração. E para essa teoria, nós temos 3 gerações iniciais. Os direitos de primeira geração, que surgiram logo na Revolução Francesa, são os direitos da liberdade. Os direitos de segunda geração, que surgiram após a Primeira Grande Guerra Mundial, que são os direitos sociais, da igualdade, os direitos econômicos. E os direitos de terceira geração, que são os direitos da fraternidade. Essas 3 gerações, hoje já se fala em quarta e até em quinta gerações. Esse direito das dimensões ou das gerações, eles têm uma estrutura nos princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Na evolução das conhecidas dimensões dos direitos fundamentais, há sucessivamente substituição de direitos na medida do atingimento dos novos estágios. Errado! Não há substituição, há sobreposição. O direito da liberdade, que são os de primeira dimensão, não são anulados ou exauridos porque surgiu o direito de segunda geração. Pelo contrário, eles vão se somando. Erradíssimo, portanto. C, de cachaça. Os direitos previstos no artigo 5º da Carta Federal também têm sido deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo aos estrangeiros não residentes. Aí ficou moleza, né, meus amigos? Eu já expliquei isso aqui lá na introdução da questão. Certíssimo. Os direitos e garantias fundamentais têm, sem exceção, aplicação imediata. Essa questão muito bem elaborada, adorei essa questão toda. Por que ele colocou isso? Porque na Constituição, no artigo 5º, no finalzinho, parágrafo 2º, diz que os direitos expressos nessa Constituição têm aplicação imediata. Ele disse lá no artigo 5º, expressamente falou isso, mas está errado. Tanto é que o que é que eles dizem aqui? Os direitos e garantias fundamentais têm, sem exceção, aplicação imediata. Errado. Vários direitos fundamentais relacionados lá no artigo 5º, para serem exercitados, exigem, necessitam de uma regulamentação. Como, por exemplo, o direito do consumidor. A Constituição, no artigo 5º, diz: o Estado promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei. Então, está aí uma regra em que o direito fundamental depende da regulamentação legal. E letra E. Tendo em conta o histórico do nascimento dos direitos fundamentais, não há que se considerar sua aplicação em face dos particulares. Errado! Os direitos fundamentais podem ser exigidos tanto contra o Estado como em relação aos particulares. Então, errado, errado. Então, gabarito, letra C de cachaça. Questão de número 4. Vamos à questão número 4, meus amigos. Se o indivíduo, depois de assaltar um estabelecimento comercial, for perseguido por policiais militares e na tentativa de fuga, entrar em casa de família para se esconder, os policiais estão autorizados a entrar na residência e efetuar a prisão desse facínoro, não é isso, meus amigos? Independentemente do consentimento dos moradores? Certíssimo. Por quê? Pelo flagrante delito. Quais são as hipóteses em que eu não preciso da autorização do morador para ingressar na casa de alguém? Flagrante delito, desastre, prestação de socorro e durante o dia por ordem judicial. Portanto, em flagrante delito eu posso sim ingressar na casa de alguém, independentemente do seu consentimento. Bem, essa questão número 5, ela traz um texto bem longo, mas a resposta é simples. Certa vez, em discurso no parlamento britânico, Lord Chatham afirmou: o homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da coroa. Sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nele penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode nela entrar. Bonito, né? Essa assertiva desnuda o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, que no Brasil somente admite exceção, permitindo que se adentre na casa do indivíduo sem o seu consentimento, em caso de flagrante delito, certo? Desastre, certo? Prestar socorro, certo? Determinação judicial, certo? E à noite, na hipótese de flagrante delito, certo? Desastre, certo? Prestar socorro, certo? Olha que sem vergonha. Normalmente se lê o contrário.
ninguém pode entrar na casa, senão em flagrante delito, desastre, prestar socorro e durante o dia por ordem judicial. Ele aqui diz, eu posso entrar na sua casa, não é isso? Em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ordem judicial. Somente durante a noite, flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ordem judicial ficou fora, claro, porque ele se referiu somente durante a noite. Muito boa questão, porque ele pode ter pensado em te pegar, em fazer o famoso peguinha. Aquela história de você pensar, somente ordem judicial durante o dia. Só que aqui ele disse, somente durante a noite, para as outras hipóteses. Então, certíssima, assertiva, gabarito certo. Vamos ver as próximas questões no próximo vídeo. Um abraço.